Um projeto que tramita no Congresso deve dificultar a realização de abortos. A prática é mais comum do que parece. Em alguns casos, é regulamentada em lei. Em outros, é uma tentativa de resolver futuros problemas. A cada minuto, 380 mulheres engravidam no mundo. E 190 destas gestações são indesejadas ou não planejadas. E para supostamente resolver o que é visto como problema, o aborto entra como alternativa na vida de muitas mulheres. Nós temos um sistema sociocultural ainda em formação, digamos assim. Isso implica em um desconhecimento de formas seguras de você fazer anticoncepção. Isso leva a situações de gestações indesejadas que, infelizmente ou felizmente, eu não sei, quer dizer, a questão é muito pessoal e a gente não entra nesse mérito, essas pessoas buscam alternativas. Como nós não temos amparo legal para essa interrupção, a busca é por clínicas ilegais, clandestinas. Abortar no Brasil é crime previsto no Código Penal brasileiro. O ato só é permitido quando a gestação trouxer risco à vida da mãe, quando a gravidez for fruto de estupro ou em casos muito graves de má formação do feto. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que por ano, 1 milhão de abortos são feitos no Brasil. Na América Latina, 95% desses abortos são feitos de forma insegura e clandestina, condição que mata uma mulher a cada 2 dias no nosso país. Além do risco de morte, a mulher que se submete ao aborto corre sérios riscos de comprometer sua saúde e carregar sequelas para o resto da vida. O risco mais significativo, na nossa opinião, são consequências do procedimento mal realizado. Então você pode ter hemorragias, você pode ter perfurações uterinas, você pode ter infecções do trato genital, levando algumas vezes a quadros de infertilidade no futuro ou mesmo a situações que impliquem num procedimento cirúrgico de retirada do útero, etc. e tal. Esse assunto voltou a ganhar destaque na mídia e nas manifestações populares depois que o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, propôs um projeto de lei contrário ao aborto, que tipifica como crime contra a vida o anúncio de meio abortivo e prevê penas específicas para quem induz a gestante à prática de aborto. Fato que traz à tona uma discussão moral sobre o assunto. O medo moral é comum em todas as culturas, né? Cada cultura cria os seus costumes, cria suas normas, independente dessas normas se tornarem leis ou não, para se protegerem, para se preservarem. Então, quaisquer mudanças que venham de alguma forma confrontar aquilo que está consolidado, aquilo que está cristalizado, né? Então gerem impactos mesmo, que tem assim de repente um clamor, um envolvimento inclusive muito passional em relação a determinados temas. Com o aborto não seria diferente. De um lado, os movimentos feministas lutam para a legalização do aborto no país. E do outro, existe a resistência do tradicionalismo e a luta pela vida, que acredita que a legalização pode se transformar em apoio ao abortamento. Que são coisas muito distintas, né? Tratar da legalização do aborto como se houvesse um estímulo ao abortamento, à prática do abortamento. E eu digo que são coisas distintas, são coisas realmente muito diferentes, né? A legalização do aborto significa um problema, uma questão de saúde pública. É uma luta contra a prática ilegal, as clínicas, né, completamente clandestinas e que visam o lucro e nem de longe respeitam o ser humano, a dignidade da pessoa humana, etc. e tal. Por ano, 20 milhões de abortos inseguros são feitos no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. E esse alto índice impacta diretamente na saúde pública. Porque a partir do momento que haja uma complicação, o recurso é o público. Então, nós temos um índice de procura, digamos assim, de mulheres pós-abortamento, que a gente não fica sabendo se são provocados ou se são espontâneos, e que demandam uma intervenção médica. Óbvio que isso reflete no custo operacional disso tudo, evidentemente, né? Porque cada internação tem um custo.
E nós, sociedade, é que pagamos por esse custo. Para diminuir o número de abortos e o número de mortes causados por essa prática, a conscientização através de políticas públicas, incentivo à contracepção e a educação de forma ampla e adequada pode ser um bom caminho para a prevenção. Educação é igual à melhora de saúde pública, em todos os níveis. Eu acredito que países mais ditos desenvolvidos ou com uma cultura anterior à nossa, eles tenham muito menos esse tipo de situação, principalmente pela formação educacional. O ser humano é o mesmo, então nós temos as mesmas condições que quaisquer outras pessoas em qualquer outro lugar do mundo. O problema é a informação.